Olá, nós estamos aqui hoje no Batom e Bate-Papo Cast com um assunto muito oportuno para os nossos dias. E eu estou aqui com algumas convidadas, mas sabe qual é o tema de hoje? Tempos de multiplicação. A palavra do Senhor diz: ainda nisso, permitirei ser eu solicitado pela casa de Israel, para que eu multiplique homens como um rebanho. Queridas pastoras, a pastora Marília, que está sempre aqui conosco, e as nossas convidadas. Muito bom estar aqui com vocês. Pastora Marília, tempos de multiplicação? Que bênção, muito bom estar aqui com essas queridas, nossas convidadas, discípulas amadas, companheiras de julgo, pastora Valéria. Esse tema queima no nosso coração, porque queima no coração de Deus, né? E tudo aquilo que está no coração de Deus, ele realmente precisa reverberar em nós, precisa queimar, porque nós estamos aqui para multiplicar, para encher a terra. E nós vamos falar sobre esse tema tão precioso hoje, vai ser uma bênção. Que bom estar aqui, pastora Leandra, lá da Videira Recanto do Bosque. Amém. Que tem crescido. Glória a Deus. Estamos debaixo dessa unção de multiplicação. Bom dia, pastoras queridas. É muito precioso esse tema, porque é um tempo que a gente desfruta, né? Dia após dia a gente vem desfrutar desse tema, de multiplicar. Então, falar desse tema é maravilhoso e precioso. Assunto também que está lá em Aparecida de Goiânia, né, pastora Valquíria? Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e meu coração está queimando, cheio de expectativa para o que o Senhor vai fazer nesses dias, né? Neste ano, principalmente. A pastora Valquíria, a esposa do pastor Marco Aurélio, eles acompanham igrejas também internacionais e também aqui em Aparecida de Goiânia, cidade da pastora Marília. Minha cidade natal, gente, ó. É verdade, essa cidade é lindo. muito abençoada e frutífera. Amém. Então, nós estamos realmente debaixo de uma palavra de Deus. Aliás, nós estamos debaixo de uma palavra de toda a Bíblia. Desde Gênesis, o Senhor fala sobre nós de crescimento e multiplicação. Eu sei, pastora Marília, que a senhora carrega dentro de si, compartilha, porque eu bebo, né, de uma revelação que a senhora tem, que Deus liberou uma palavra de fecundidade natural e espiritual. O que a senhora tem mais a nos dizer sobre isso? Eu sei que é muito, mas... Amém. Realmente é uma palavra que queima muito no meu coração, porque a gente viu tudo acontecer, né, pastora Valéria? A Igreja Videira começou na minha casa, acho que a maioria já sabe, e nós vimos esse grande crescimento da igreja. E isso também é a prova de que esse crescimento, essa fecundidade, é aquilo que Deus queria desde o começo, mas quer muito mais hoje. Sim. E o que queima assim mais, o que eu acho que é algo muito forte no meu coração, é porque você vê isso na Bíblia, assim, por muitos homens. Deus fala para Adão, depois ele repete Noé, depois ele vai Abraão, Isaac, Jacó, ele fala com Rebeca, com Sara, ele vai repetindo até em nós, né? Porque a Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu para darmos frutos. Mas eu acho que o cerne aqui, quando Deus criou o homem, a primeira bênção que Deus liberou para o homem que ele criou, não foi a bênção da saúde, é tão interessante isso, não foi a bênção da prosperidade, né? Não foi a bênção ali do casamento, da família, embora tudo isso, lógico, nós sabemos que são bênçãos de Deus. Mas em Gênesis capítulo 1, 27, 28, está escrito, criou Deus, basicamente no 28, criou Deus o homem e mulher e os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha, a primeira bênção, ou seja, é a primeira menção da bênção. Então, nós estamos sobre essa palavra. Né? Se você tem revelação de que você já foi abençoado, você não será para multiplicar. Você já foi, porque somos todos filhos de Adão, que foi o nosso primeiro pai. Então, essa palavra está em nós. Depois, Deus repete para Abraão, ele fala, olha as estrelas, para quê? Conta, se é que podes, assim será a sua descendência. Então Deus repete. Agora a Bíblia também fala que os da fé são filhos de Abraão. Ou seja, como filhos de Abraão, nós somos herdeiros das mesmas promessas que Abraão tinha. Então nós vamos entrar na posse dessa promessa. Amém. É isso que queima no meu coração. Aleluia. E eu estava conversando aqui com a pastora Valquíria e eu percebi, pastora, esse versículo que eu li, ainda mais uma vez, permitirei ser eu solicitado
solicitado pela igreja, solicitado por nós. E nós sabemos que o que é que Deus espera quando ele fala me solicite? Pastor, eu acredito sim que o Senhor quer é que haja um clamor dentro de nós. Né? Quando você lê esse versículo aqui, né? Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado. Né? Então, Deus, ele já decidiu multiplicar. Ele já decidiu Sim. multiplicar. Amém. Mas o que ele quer fazer? Ele escolheu se mover através do nosso clamor. Uhum. Então, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar. Então, eu acredito que precisa existir em nós um posicionamento de Sim. pedirmos, né? Uhum. Às vezes eu até me pergunto, será que eu ainda não estou desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida por falta de um clamor, por Uhum. falta de pedir? Porque é da vontade Amém. dele. E outra coisa que eu vejo dentro desse versículo é o que o Senhor está querendo, é um relacionamento. Uhum. Relacionamento. Verdade, Então, é é porque é muito forte que ele proximidade. fala assim, eu permitirei. Eu permito, não é assim? Quando você não quer, né, que alguém entre no seu quarto, às vezes você está lá no hotel, você coloca, né, aquela Não tagzinha entre. ali, não é verdade? Verdade. Não entre. Porque É. você não quer, mas o Senhor é o contrário. Ele tira liberou o a tag, acesso, ele né? liberou o acesso. Ele quer que nós É verdade. tenhamos relacionamento com ele. Então, isso é Amém. muito Verdade. poderoso. E também, nós sabemos, a pastora Marília falou, né? Não foste vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros, Sim. vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, e nós sabemos que o nosso fruto glorifica a Deus. Todo mundo quer glorificar a Deus. Multiplicação agrada a Deus, Leandro? Pastora Glorifica o Leandra. nome do Senhor. É tão maravilhoso quando você dá frutos, Ai, é ganha bom demais. pessoas para Jesus, e você está glorificando o nome do Senhor. Né? A palavra, essa frase que tudo que Deus criou tem vida e se multiplica. Isso. Então, eu estava meditando nessa frase, porque se Deus criou, vai multiplicar, tem Amém. vida. É. Se Deus te criou e existe um Deus que habita dentro de você, você vai multiplicar, É. porque tem a vida de Deus dentro de nós. Então, como a pastora Marília falou, você tem que se apropriar dessa revelação. Sim. Então, quando você acessa o Senhor, pedindo a Ele, Senhor, me dá fruto, porque eu quero glorificar o seu nome. Sim. Quando você se apropria, eu falo muito para as crianças, o que é fé? Acreditar, repete comigo. Você Sim. acreditar. É verdade. Eu nasci para frutificar. Eu Amém. nasci para dar frutos. Eu estava É muito precioso. testemunhando sobre essa frase que você falou. Tudo que tem vida cresce e se multiplica. Então, se está vivo, não precisa você ficar fazendo força para Não, frutificar. eu Eu falo dou até um isso. exemplo. Por que eu corto meu cabelo todo mês? Porque cresce. Porque cresce. Mas por que ele cresce? Porque eu Porque estou tem viva. vida. É. Porque se a vida sair desse corpo, o cabelo vai parar de crescer. É verdade. Então, assim, nós não precisamos nos esforçar para dar fruto. Sim. Mas nós temos que nos esforçar para descansar, que vai, o fruto vai ser Que você gerado. nasceu Vai pra aparecer. isso. Eu acredito que tudo que vem de Deus vem com potencial para crescer. Com certeza. Tudo que vem da parte de É Deus, verdade. né? Eu estava fazendo uma live essa semana e eu falei essa palavra, porque ela está no meu coração, foi justamente isso. O tema da live era multiplicai-vos, o tema da nossa conferência, porque está Certo. no meu coração. Estou escrevendo um livro sobre esse assunto, né, que Maravilha. se chama Conte as Estrelas. Olha Uau. só. Nossa, Aí Deus fala para Abraão. inspirador. Aí ele fala assim, se é que pode. Eu falo, gente, já tentou contar a estrela? Eu falo, nossa, até que eu tentei. Esse dia eu estava com meu netinho, falei, vamos contar. Nossa, não dou conta. Não tem O que o condição. Senhor está Aham, falando é isso. verdade. Você não consegue. É verdade. Não. Assim será a sua posteridade, porque você não vai conseguir contar, né? E é tão amém. precioso isso, e meditando muito nesse tema esses dias, eu falei isso nessa live. Eu amo manga, né? Todo mundo sabe. Falei, imagina um pé de manga fazendo força para dar manga, né? É. Socorro, aí vai, sai uma manga. Você não vê isso, você não vê o pé de Não, laranja é fazendo natural. força, pé de limão, porque Tem você vida, vai vai cheirar multiplicando. segundo a sua É espécie. verdade. Isso. E lá no Salmo 1 fala que no devido tempo dá o seu fruto. Tem um tempo de dar o fruto. Isso. Tem um tempo que a árvore ela está ali, né? Tem a semente, foi germinada. A semente é a palavra, quando você declara a Sim. palavra, como a Leandra falou, essa questão de declarar é muito importante, de Sim. se apropriar, Isso. não é? É verdade. Eu acho que muitas pessoas não têm porque não creem, mas porque não Isso. se apropriam dessa verdade. Sim. Porque se é da vontade de Deus, está na Isso. palavra, eu vou declarar o que Deus já disse e vai acontecer, não é verdade?
a palavra de Deus diz não só em Gênesis, né, não só em outros versículos, não só em João, mas também em Atos 6:7, que Deus multiplicava o número dos discípulos, né? Quando a senhora falou multiplicar de acordo com a sua espécie. Nós somos discípulos de Cristo. Né? Tudo que nós queremos é gerar dentro das pessoas que nascem de novo que elas são ministros, que elas são sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, no tempo da igreja primitiva, até os sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos obedeciam. Obedeciam o que é a fé. Irmãs, o que é germinar? E Porque nesse a semente é essa palavra que nós estamos liberando aqui. Isso. Não é? Como que eu explico isso? Como que é germinar algo que foi plantado? É irrigando? Vamos clarear isso. Eu acredito em gerar um ambiente propício, apropriado. Porque Sim. para essa árvore dar frutos, Sim. foi preparado, não é? Foi ali, Sim. a terra foi preparada, a semente foi plantada. A semente, ela é pequena, mas o fruto dela, né, é muito potencial grande. O tá lá potencial dentro. dela é muito grande. Então, o ambiente precisa ser preparado. E como que nós, trazendo para a nossa realidade, como igreja, como Sim. que nós vamos preparar essa terra, esse ambiente, para que haja realmente uma multiplicação? Não somente em números, mas em tudo, porque é algo que nós temos falado, é algo que nós temos ensinado, né? Com ambiente de unidade, Sim. com ambiente de louvor, Sim. né? Nós estávamos aqui um pouco antes de começar falando sobre o desejo dessa nova geração de estar profetizando, de Isso. estar ministrando. Então, é algo tão natural, nós estávamos até falando aqui sobre o filho, né, um dos filhos da pastora Leandra, e isso me encanta tanto, porque eu vi esse menino, né, eu que fazia ele dormir, logo que ele nasceu, né, e hoje ele profetizando, sendo usado pelo Senhor. Mas o que aconteceu no meio desse caminho? Ele nasceu assim, essa árvore? Não. Houve um ambiente Total. preparado, houve um ambiente profético dentro de casa. Foi uma gerada fome uma fome. pela Eu ia falar palavra, fome. não é? Na igreja. Fome, sede, Isso. desejo. Então, isso vai para todas as áreas. E quando Então, ele fala os versículos, o olho dele brilha. Exato. Ele é uma criança calada, Fala mas com quietinha. revelação. Né? Mas ele até levanta o rosto assim, mesmo atrás do óculos, você vê o brilho. Esse brilho é a presença. Amém. Uma presença Aleluia. que foi gerada nesse ambiente. Eu acredito que nós precisamos criar um ambiente certo. Para quê? Para que o crescimento venha. Né? Então, essa mangueira, ela Isso. gerou muitos frutos É porque foi verdade. preparada a terra. Eclesiastes 3 fala, né, que há tempo para todas as coisas. É verdade. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu acredito muito nessa questão do tempo, e eu bato muito nessa tecla com a liderança das células, porque nós temos a palavra, nós temos a promessa, nós temos a bênção da fecundidade, mas Deus é o seguinte, Ele escolheu hoje na terra através de nós. Uma grande lavoura existe porque Deus dá a chuva, mas alguém tem que ir lá plantar, não é Exatamente. verdade? Isso. Então é muito precioso você ver isso nas células. E eu sempre falo, tem tempo de plantar líder. Você quer colher a multiplicação das células? Sim. Não, Deus dá a chuva, Deus libera a unção, Isso. mas o tempo de plantar, qual que é o tempo? É o tempo de você colocar num cursão, que é o nosso curso de maturidade no espírito, o curso de treinamento de líderes, o discipulado, porque o Exatamente. líder, ele precisa ser discipulado. Sim. Pelo líder, o treinamento é discipulado pelo líder, que é discipulado pelo discipulador, que é discipulado pelo pastor, ou seja, o tanto de preparação, não é verdade? Sim. Então, toda essa preparação, ela exige uma ação. Uma ação de fé, mas uma ação também de você plantar e lá, e matricular no cursão, incentivar, É verdade. falar, você nasceu para isso, A fé vou lá agir, matricular né? seu nome hoje, pela fé, sabe? Eu acho que nós precisamos avançar nisso, porque no geral todo mundo toma posse da palavra e crê, mas não tem a ação de ir lá e plantar a semente no tempo certo. Esse Eu versículo mesmo fala, antes de multiplicar o número de discípulos, crescia a palavra de Deus. O que é crescer nessa palavra de Deus? É esse preparo. Exatamente. Porque a fé ela vem pelo ouvir. Sim. Quanto mais você está inserido na igreja, vai fazer um cursão, está ali na cela, no discipulado, a revelação vai ser crescente. Eu acredito que a palavra precisa vir primeiro, Sim. né? Esse treinamento. Então, Sim. todo esse preparo traz o quê? Uma frutificação saudável. Sim.
não é? É que não adianta você ter ali muitos frutos, mas esses frutos não são doces, não É porque são a palavra ela vai agradáveis. sedimentar, Mas, ela vai dar a consistência até para aquele líder que está sendo preparado permanecer no tempo da sequidão. Sim. Porque a palavra, ela sustenta. É. Por que que nós não levantamos líderes assim? Eu fico impressionada, tem igreja que você chega alguém só porque falou, não é porque é da videira ou que é de outro lugar, no outro dia está liderando, Sim. no outro dia já está pastoreando. Mas assim, eu não quero julgar, mas nós temos o cuidado de Exatamente. preparar esse líder. Ele vai Zelo, é. gerar, ele vai transferir uma unção. Sim. Exatamente. Então ele tem que ser preparado, ele Sim. tem que ser cheio. E isso que Colheita a pastora requer processo. Exatamente. É, Então é. tem que Colheita ter requer esse processo. cuidado de Sim. preparar. Porque com certeza, se você plantar a semente certa, no solo regado, no Sim. fertilizante que a fé. Não tem como não É. dar fruto. Você sabe o que que vocês estão falando aqui? É que exatamente essa palavra que foi declarada e que, no geral, todos tomam posse, para que ela venha a se materializar, não é automático. Não. Cada uma de vocês tem colocado um ponto aqui que está dando muita clareza para você perceber que é agir em cima de uma palavra, Sim. agir debaixo de uma promessa. Né? Nós temos uma posição já, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa, mas nós temos que ser específico com Deus. Vou dar um exemplo. Eu tenho sido desafiada por Deus a aparecer com Daniel 3 vezes por dia, olhar para o céu e declarar essa verdade. Deus, ainda nesse ano, o Senhor vai multiplicar homens como um rebanho, líderes como um Amém. rebanho. Amém? Líder em treinamento como um rebanho. Amém. Recentemente, eu vi um testemunho da rede da Jade, pastora Marília aqui, do Bueno, de uma irmã, acho que é Isabela o nome dela, que não tinha líder em treinamento. E aí ela foi desafiada, não, me dá nomes para nós orarmos. Então, ela não tinha líder em treinamento na célula dela. Hoje aqui nós estamos colocando um contexto de crescimento na vida da igreja, mas nós ainda vamos falar de outro tipo de multiplicação, que não é só o fruto gerado, Sim. mas são outros frutos na nossa vida. Então, orou ali por alguns nomes. E um desses nomes, inclusive está fazendo seminário hoje, está lá na minha turma, onde que eu dou aula, foi alguém que foi gerado pela oração. Foi. Mas foi um desafio. E está sendo levantada como discipuladora. Olha aí. ó. Que bênção! Semana que vem vou fazer um É. retiro, vou ungir. Glória Essa a irmã, que um dia foi levantada como líder em treinamento, Sim. agora já é líder, vai multiplicar a célula dela em 5 nomes, porque ela já até deu os nomes das 5 líderes em Ela treinamento. aprendeu o caminho, hein? Pois é, rápido. Aprendeu o caminho. Coisa Nossa. boa a gente aprende rápido. É. Ela vai ser ungida semana que vem discipuladora. E é esposa de obreiro, né? Quando você Acabou de ser aprende o levantada. caminho, revelação vem, os frutos vão acrescentando Exatamente. automaticamente. O que acontece é que às vezes nós queremos um grande resultado. É. Mas para que nós tenhamos um grande resultado, nós precisamos valorizar o começo. Uhum. O início, né? Eu fiquei muito feliz porque essa palavra realmente tem queimado no meu coração sobre multiplicação, Uhum. ali em Aparecida de Goiânia, mas também no Paquistão, Aleluia. em El Salvador, que é uma igreja pequena, né? Que Sim. está começando, mas o Senhor tem queimado no meu coração. E eu fiz recentemente um treinamento para as novas líderes. Nós tínhamos ali mais de 20 novas líderes Nossa, que começaram. Isso é bom demais, né? nem é um começo pequeno. Não, não é, 20 não é. líderes. Então eu fiz esse treinamento e eu pude perceber como o desejo e a fome estão sendo multiplicados. Então é Glória a algo que eu tenho Glória. pedido para o Senhor. Falei, Senhor, gera, porque se é algo que eu tenho é fome para ver o reino de Deus crescer, né? Eu saí do país, eu morei 15 anos nos Estados Unidos, né? Depois 6 anos na África. E o que foi que nos sustentou? O desejo de ver pessoas comendo e bebendo do mesmo que nós estávamos experimentando, né? Amém. A gente multiplica o que a gente é, né? Exatamente. Você está Então, multiplicando e é algo pessoas que nós famintas. temos aqui, não é? Sim. Nós temos visto aqui direções, ferramentas, não é? Isso. Então, através desses cursos, através de projetos, nós Sim. estamos vendo multiplicações acontecendo. Do Amém. que? De famílias inteiras sendo salvas. Nós Amém. temos, né, agora um projeto tão maravilhoso que tem meu coração, é o projeto Samuel, onde nós ganhamos uma criança. Mas através dessa criança, no projeto Samuel, famílias inteiras vêm para o Senhor.
Por né? quê? Então, E como que isso acontece? Fala um pouquinho. O que que é o Projeto Samuel? o Projeto Samuel é onde nós ensinamos as crianças a orarem, a Sim. pedirem pela conversão dos seus familiares, para que elas venham ter a mesma experiência que eles estão tendo. Então, durante o período de jejum, as crianças também oram. Então, elas recebem um cartão onde Isso. ali a líder estará intercedendo pelos pedidos de oração daquela criança. Então, são 21 dias orando pelo pedido de cada um. E ao final do jejum, nós realizamos o evento Ponte, que já, né, está aí explodindo. E nesse evento Ponte, um padrinho, que é um líder, um discipulador das células de adultos, eles vão para ministrar para os pais. Então, nós as crianças temos- convidam os pais. Convidam os pais. Sim. Já feito o convite, tem um convite especial para eles. Então, oração de criança também tem poder. Tem poder. E Deus ouve Deus ouve a oração. oração. Deus ouve a Deus oração de criança. E isso nós estamos vendo uma grande multiplicação, não é? A pastora Exatamente. Marília até recentemente compartilhou conosco algo poderoso sobre isso. É verdade. Eu quero passar um vídeo aqui. Fica aqui comigo. Estou voltando. Por que algumas irmãs têm medo de liderar crianças? Por que algumas líderes não multiplicam? Se você já se perguntou isso, a Imersão VK 2026 é para você. A pastora Márcia e as pastoras da Vinha vão ministrar de forma prática sobre liderança, crescimento e multiplicação. Serão 2 dias com um total de 8 horas de imersão, onde você será livre de toda confusão mental, conceitos e práticas erradas que têm impedido o seu crescimento. Algo da parte de Deus será acrescentado à sua liderança, tornando você mais frutífera. Inscreva-se agora em mulheresdavinha.com. Existe um tempo para buscar e um tempo para multiplicar. O livro A Unção da Multiplicação do pastor Aloísio Silva vai fortalecer a sua fé e encher o seu coração de expectativas nesses 21 dias de jejum. E enquanto você cresce, as crianças também podem aprender esse caminho. A coleção Tesouro da Oração da pastora Márcia Silva foi criada para ensinar crianças juvenis a desenvolverem uma vida de oração de forma leve, prática e transformadora. Invista na sua vida espiritual e na próxima geração, garantindo esses e outros materiais na AMS Publicações. Tempos de multiplicação. Como é bom a gente estar aqui conversando sobre os princípios de crescimento e multiplicação em todas as áreas da nossa vida, sobretudo na igreja, né? Nós temos um direcionamento profético nesse tempo de multiplicação, que é também algo da parte de Deus, provisão. Amém, queridos? Amém. Deus, ele sustenta aquilo que ele mesmo estabeleceu, né? Ele vai multiplicar. E ele quer ser solicitado, ele quer ser, não é nem vindicado, não, é reivindicado. Porque ele está falando, ainda mais uma vez permitirei. O que é essa multiplicação que nós vemos ali? Nós temos uma palavra da parte do Senhor que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Tem tanto princípio nessa pesca maravilhosa de Jesus de multiplicar os pães e peixes, que ele estava ensinando uma multidão, e aí ele sabia, nossa, essa multidão está aqui há muito tempo, eles não vão ter como voltar para casa, já é tarde, e eles podem estar com fome. E Deus queria prover todo tipo de alimento para aquela multidão. E nessa provisão, ele perguntou, o que que nós temos? E alguém falou, não, nós temos aqui um menino com alguns pães e alguns peixinhos. Interessante que Jesus, ele não murmurou, não reclamou e nem falou, é pouco demais. Não, a única coisa que ele fez foi pegar aquilo que ele tinha na mão, erguer para os céus e dar graças. Será que a gratidão tem poder de fazer multiplicar, gente? Muita. Interessante que esse versículo que Jesus fala a respeito da gratidão, né? Sim. Que ele deu graças, e quando ele deu graça, ele não fez uma oração de autoridade, em meu nome eu te multiplico. Ele era né? o rei dos Ele reis, poderia né? ter falado, olha, eu porque te ele tinha ordeno, autoridade. eu te ordeno, pão, multiplica, não é peixe, não, mas ele quis fazer isso para nos ensinar, ele poderia ter feito, lógico, ele era Sim. Deus, mas essa oração de gratidão, ela tem tanto poder, ela tem poder para multiplicar, pastora Valéria, nesse contexto,
mas ela também tem poder para ressuscitar. Amém. Amém. Porque foi quando Jesus ressuscitou Lázaro que ele fez a mesma oração. Nossa. Se você for olhar na porta da tumba, quando ele manda tirar Lázaro, que tinha 4 dias que estava morto, cheirava mal, ele também não fala, em meu nome eu te ressuscito, eu te ordeno, espírito de morte, sai dele. Não. Ele falou, Senhor, graças eu te dou. Depois vai lá para o texto de João. Ele Sim. deu graças. E a oração de gratidão, ela foi poderosa para ressuscitar um morto de 4 Uau. dias, É. que já cheirava mal. É muito poderoso. Se nós soubéssemos o poder da oração de gratidão, eu acho que nós agradeceríamos mais. Uhum. Nesses dias fui pregar no SER, que é no Seminário de Empreendedores da Igreja, e foi uma semana de muitas coisas, dei aula em 2 turmas de criação de filhos, cheguei a ficar rouca, porque eu depois preparei, preguei lá, no outro dia fiz uma reunião com uma rede, fiz consagração de crianças, então foram tantas coisas, eu fui pontuando para Deus abençoa. Depois que passa, que é uma bênção, que você sabe que Deus fez, às vezes a gente vai e começa a orar para outra semana. Eu gastei um tempo só para agradecer. Amém. Nossa, Senhor, que testemunho obrigada pelas poderoso. aulas que eu dei, É. pelos testemunhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Porque isso também tem o poder para liberar a unção para um novo Sim, tempo, né? sim. Então, acho que a gente precisa agradecer, precisa aprender o poder que tem a oração de gratidão. É um E a tempo gratidão, oportuno ela para isso. ela é o oposto da murmuração. Exatamente. Uhum. Então, às vezes, né, nessa rotina que a senhora falou, a senhora tinha 2 oportunidades ali de reclamar, É, né? Falar, ai, não vou fazer mais isso. Mas a senhora iria perder a oportunidade de desfrutar de tantos frutos. é verdade. Porque esse trabalho foi feito, mas os frutos permanecem. Amém. Não é? Exatamente, Eu creio. Leandra. Aqui fala, né, que tinha algo na mão de alguém. Deus multiplica o quê, Leandra? Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho. Será que ela não tem nada? Deus multiplica aquilo que você tem em suas mãos. né? Sim. Então, a pastora Maria estava falando, o rei dos reis estava 5 pães e 2 peixinhos. Isso. O que ele tinha nas mãos, ele agradeceu e deu graças. Então, às vezes, você fica esperando, ai, quando eu ser próspero, eu Aham. vou ser cooperador dessa obra. Não é? Isso. Então, esses dias mesmo, a gente fez uma campanha para ajudar ali o prédio da Praça da Bíblia. E eu queria dar uma oferta além do que eu tinha. A gente sempre dá em família, mas eu falei, Senhor, eu quero dar individual. Eu não tenho a Uhum. semente, mas eu queria pedir ao Senhor. Interessante que foi no final ali da campanha, do jejum, uma irmã chegou em mim e Deus falou para eu te dar um envelope fechado da oferta. E o Senhor me deu a semente. Amém. Você sabe por quê? Que tudo vem dele, tudo é Certo. para ele, são todas as coisas. Então, o que você tem hoje para oferecer? Eu tenho um testemunho de uma discipuladora, foi levantada agora, tão preciosa. Nós fizemos um encontro agora e ela fez um jantar do rei. Sabe aquele jantar especial? Eu falei, gente, ela gastou muito. Como que ela teve condições de gastar muito? Porque foi assim, algo, até a pastora Marília estava ali, ela foi quietinha, fez, serviu, chamou o marido, mas ela falou algo para mim, pastora, eu entendi uma coisa, eu quero ser generosa quando eu não tenho. Porque um dia o Senhor marcou minha vida nesse jantar com ele. Eu queria mostrar para as crianças como você está assentado em Cristo nas Amém. regiões celestiais. Aleluia. E eu Ela decidi viu algo. ser generosa Isso. mesmo quando não está sobrando. Então é importante você ter essa revelação e esse coração. Amém. Eu Aquilo que até- você tem vai multiplicar. E até líderes, né? Eu vejo, tem gente que reclama, minha senhora não multiplica porque eu não Sim. tenho líder. Não É só o tem hábito esse de aqui. reclamar, né? Então, ore, agradece pelo que você tem. Isso. Eu tenho esse líder. Então, eu Exatamente. profetizo, Senhor, eu te agradeço por ele. Ele Sim. vai crescer, vai multiplicar e vai produzir muito. Eu tenho aqui uma pesquisa que, na verdade, realmente é o que acontece. Vocês sabiam que um grão de milho, ele produz mais de 1.000 grãos na primeira geração? Meu Deus. Que E multiplicação E extraordinária. um grão de milho produz mais de 1.000 grãos na primeira geração. Mas, na segunda, é mais de 1 milhão. Que isso, gente? Eu não sabia disso, eu fiquei É impressionado. uma progressão aí. O que é você usar o que você tem na mão? Sim. É 1 grão dá O pouco que você tem. 1.000, depois 1 grão na É. segunda geração, ele gera 1 milhão. Esse é o poder da multiplicação, mas por causa de um. É. Então, se nós agradecermos
e nós valorizarmos o que temos na mão, é só um grão. Isso. É só um grão de milho, mas veja os milhares. Eu acredito que Deus, ele não precisa de muito, mas Sim, ele quer que seja entregue a ele aquilo que nós temos nas mãos. exatamente. Então, ele quer que nós, né, vamos confiar, é isso que nós temos. Eu acredito que os discípulos ali, né, e toda a multidão, falaram, o que que esse menino está fazendo? Olha, será Isso. que ele não percebeu que loucura é essa aqui? Exatamente. Mas o que aquele menino estava fazendo era o pouco que ele tinha entregando nas mãos certas. Gente, É multiplicação é verdade. Não é? sempre algo Nas sobrenatural. mãos do Senhor, é A A verdade. multiplicação é É, sobrenatural. amém. E É. tudo que nós temos falado e que Jesus fala sobre parábolas e também aquilo que aconteceu, que são os testemunhos dos milagres, nós sabemos que são princípios que Deus nos ensina. É verdade. Então, eu acredito, queridas, que esse pão que Deus multiplicou, ele aponta para provisão. Amém. Mas os peixes que Deus também multiplicou aponta para as pessoas. Né? Amém. Não por isso os cristãos lá da primeira geração dos crentes, eles tinham um símbolo que era um peixe, É, É verdade. verdade. não é? É verdade. Até E o que hoje, nós né, nos estamos, Estados Unidos usa muito É. o símbolo do peixe, Símbolo do né? cristão. e o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu também tenho sido muito grata ao Senhor, porque durante muitos anos nós choramos, né? E a Bíblia fala quem que sai andando e chorando, enquanto É. semeia, voltará com Aleluia. júbilo trazendo seus É verdade. feixes. E hoje nós estamos levantando os feixes, né, Oh, dessa Deus, grande que colheita. alegria. Eu quero testemunhar porque não é normal. Eu tenho falado isso para os meus discípulos. Não acostume com o mover de Deus, É. porque Amém, às vezes pastora. você está inserido É. aqui e você está achando, você convive de uma maneira natural. Não, é uma unção. É sempre E é sobrenatural. um selo. Eu penso que é um selo. Eu também. Isso não é sobre uma rede, não é sobre uma liderança, mas é sobre a igreja. É verdade. Porque hoje nós vemos encontros de adolescentes que antigamente demoravam um mês para fechar, Sim. eles fazem 3 encontros. Esses dias o pastor de adolescente estava fazendo um encontro e eu estava na saída aqui. E foi o dia do encontro de educadores. Inclusive a entrada foi, eles estavam saindo ali da outra entrada da igreja. E aí a secretária da igreja falou, pastor, você não está entendendo, eles estão levando 250. Fecharam aqui Deus. 2 ou 3 chácaras. Eu falei, mas é porque ficou 180 na lista de espera. Eu falei, o quê? Passou 15 não, dias. essa colheita, ela não é natural. 15 dias ele acabou de fazer. Um grande mover. Meu Deus, isso é um sinal. Aí, tudo bem. Fizemos encontro de crianças que a gente faz todo início de mês. Então, como o meu prédio aqui, o Bueno, é maior, a gente aumentou um encontro. Todo mês a gente faz 2, que já foi um encontro a mais. Fizemos Meu início de Deus. abril. Tá bom. Eu falei, não, então vamos abril de maio. Segunda de manhã, elas me mandam mensagem. Em meia hora, fechou 2 encontros. Isso não é por Uau. acaso. Com né? 220 juvenis, que faltava um mês. É. Desesperada, me ligando. Aí vai eu atrás de chácara, chorando. Falei, Senhor. Enfim, nós conseguimos uma chácara menor e uma pastora nossa aqui trocou comigo, porque o prédio é menor, graças a Deus. Estamos agora em maio fazendo 3 encontros. É. Vou ter que pedir material emprestado, ó. Ah, Ó, indireto, por algum prédio. Você vai que não ter tá que, a fazendo. sua pesca tá tanto, você vai pedir Gente, os barcos vou pedir os barcos para emprestados. colocar os Não, gente, frutos. aí agora vai quem? ter para todo mundo, Esposa de pastora. obreiro chegando no meu discipulado, falei, minha filha, é você. Aleluia. Eu vou lá, aí eu fiz uma escala com as antigas por horário, Aham. por período, então a gente está indo lá. Eu quero testemunhar, porque Amém. É muito maravilhoso. é fato. É. Porque Quando isso você glorifica a crê, Deus. quando você toma posse, quando você Isso. se apropria, e quando você descansa e crê e olha para o Senhor, Ele faz. Ele tem É. sido poderoso. O que eu quero mesmo em Deus é que a gente consiga discernir esse tempo que nós estamos vivendo. Amém. É. Amém. Sabe, nós temos que discernir isso. Isso não é só para a pastora Maria. Não, Não. é. Isso não é só para o É pra igreja. Gente, tem um movimento no mundo espiritual nesses dias. Sim. Tem um mover acontecendo e eu quero entrar nele. Eu já estou dentro dele. Amém. E todas nós vamos crescer e vamos Amém, multiplicar. amém. Porque Deus liberou essa palavra e nós estamos Sim. crendo nela. Declara em fé. Pastora, Repete. essa multiplicação, ela é tão poderosa. E isso que a senhora falou, de nós, né, vivemos e sentirmos e multiplicarmos esse desejo, não é? Sim, Eu estava conversando com a pastora Juliana de Fort Myers, que esteve Sim. na Índia. foi. Onde que nós imaginávamos, eu acredito, É. principalmente vocês, né, pastora Márcia, pastora Luiz e vocês, que um dia estariam na Ásia, não é, pastora Valéria, que tem uma paixão pela Eu Ásia, já chorei não muito é? pela Ásia. Então, eu só não tinha hoje, semeado. Olha só. Mas alguém semeou, pastora Maria. Eu semeei. Uns plantam
Quando uns regam, outros colhem. Eu Tá plantei, vendo? não é? E olha só, gente, nós ali na madrugada estávamos conversando, vendo fotos do que o Senhor está fazendo. O Senhor vai nos dar uma escola, pastora Eu Valéria, sei. na Índia. Que lindo. É Sabe por quê? isso aí. Já Amém. temos Isso é escolas, algo né, que em toca outros países, profundo. Paquistão, Sim. mas a Índia, meu Deus, a população da Índia, nós entramos lá. O pouco que Nós nós entramos tínhamos, na nação mais populosa populosa do do mundo, mundo. mais do que a Aleluia. China. o pouco que nós Hoje, temos, passou. pastora, Isso. nós entregamos nas mãos daquele que pode Amém. multiplicar. A semente foi plantada lá. Eu estou contando com vocês para semear. Aleluia. Amém. Nós Amém. Pra estamos regar. debaixo de uma unção como verdade. igreja. Sim. Então, se você apropriar, você vai receber dessa Amém. É unção. verdade. Amém. Eu estou debaixo dessa unção, Amém. glória a Deus. Você tá mesmo, Bênção né, da Andra? pastora Márcia, pastora Amém. Marília. Tá. Ali na Videira Recanto, nós estamos Amém. desfrutando também de muita multiplicação. Então, semana que Sim. vem, vamos fazer 3 encontros de adultos que fecharam. Na outra semana, encontro de criança, que fica sempre em lista de espera também. Então, nós estamos em um avivamento. É Mas nós verdade. precisamos apropriar. Sim. É igual E a não pastora acostumar, Juliana. como a pastora Lá Marília na falou. Índia, apropriou, estou debaixo dessa unção. E É. é essa unção que eu E pego. essa multiplicação, a pastora Marília falando aqui, né? Os jovens, né? 3 encontros, não é? Mas não era só esse prédio. Outros Não. prédios É isso que eu estavam falei, fazendo. sobre a Deus igreja. está Nesse fazendo a obra mesmo- geracional. Nesse mesmo final de geracional, semana, a Aparecida de geracional. Goiânia também levou 300 jovens. Aleluia. Uma equipe de 150 jovens. Quando eles entraram no prédio, nós estávamos no culto dos kids, não tinha como não perceber, não é? Porque eram 400, imagina, Meu 450 É jovens cheio do entrando. Espírito, né? Meu Que Deus. já Cheio chega do assim, Espírito. movimentando Gente, tudo. o prédio da fazia isso glória. aqui. Já chega querendo O chamar prédio fazia outras isso aqui, pessoas não é? pra Mas ir. o que que é É o isso? testemunho. Quando você confia no Senhor. É. Porque Ele que acrescentava o número dos salvos, Isso. Ele que acrescentava, Isso. multiplicava os discípulos, Sim. não é? E Ele que multiplicou os pães e os Queridas, peixes. essa unção, ela tem um propósito. Tem. Nós estamos agora em um tempo de transição geracional. Mas nós vamos transmitir, comunicar e passar uma unção que é maior do que a do nosso início. É verdade. É um tempo de multiplicação com propósito. Nossa. Essa unção, ela vai nos legar uma transição de geração, Ah. que eles vão muito além. Muito É além. isso que eu creio. Eu E creio essa também. unção é para todos, não é só a região de Goiânia. Mas a gente Não. pensar Goiânia é fácil. Não é só uma frutificar. igreja, não é só uma Não, não. denominação. Não é? Isso é algo que Deus está fazendo. Tomara que os outros percebam. É. Eu Amém. estava numa região de Goiânia, no Sim. Jardim Botânico. Então, quando nós fomos por noroeste de Goiânia, eu nem conhecia a região noroeste. Uhum. Mas eu chegava ali, pastora, o Senhor me colocou aqui. O Senhor me Amém. plantou aqui. Aí, E é aqui que isso eu vou faz diferença. frutificar. É. Então, Isso. essa é a minha frase lá, meus discípulos sabem. Uhum. Se a gente está aqui, é para frutificar. Nós queremos todas as vidas que vão ser salvas Amém. aqui nas É nossas porque a vidas. semente da palavra é ela que tem poder. Sim. Pastora, o meu marido, ele tem um hábito de falar algo muito sério, muito importante. Ele, Sim. não reclame, não murmure Sim. sobre algo que Deus está dando. E não amaldiçoe a terra. Eu Isso. me lembro que quando nós chegamos de Zâmbia, em setembro, era um seco, pastora. Uhum. Muito seco. Não tinha asfalto. E eu olhei para ali e vi, né, aquela situação. Ele olhou para mim e falou assim, glória a Deus. Eu acho que ele fez uma Tem muita coisa para leitura. ser feita aqui. Ele fez uma leitura Ele falou, já vou logo, antes que ela fala alguma ele falou coisa. Que ela assim, fale. glória a Vou Deus. bloquear palavras né? Porque ruins. não existia nada assim, não Isso. tinha asfalto, não tinha asfalto nas principais avenidas. E resumindo, nós ficamos ali 6 anos, pastora. Nós saímos dali, ruas já estavam asfaltadas. Aleluia. Aleluia. Nós saímos dali, houve um crescimento A sobrenatural. igreja Amém. chegou. Ou Nós seja, começamos Roda. ali- Você não difamou a terra, Não, né? exatamente, essa é a palavra, né? Não difamou Não a terra. difamar. E o quantos foram treinados ali, naquele país, Semente. que aparentemente ninguém queria estar, mas o Senhor coloca, o Senhor faz. Então, o Senhor coloca as pessoas certas. Esse menino na multiplicação dos pães
Sim. foi enviado por Deus. Interessante, né, que a pastora Valquíria falando sobre essa questão de você não murmurar e se apropriar, né, como você disse, que você está lá, então se Deus te enviou, vai acontecer alguma coisa. Tem 2 testemunhos rápidos aqui que eu me lembrei. Quando nós mudamos para o Jardim América, onde começou a Igreja Videira na nossa casa, era interessante que a gente morava numa casa de esquina e a gente até testemunha isso, tinha um campo de futebol. O pessoal ficava bebendo domingo à tarde, jogava bola lá na minha casa, aí a gente começou, centro espírita, macumba, para tudo quanto é lado, e gente possessa. Nossa, Era difícil, e a gente falou, o que que é isso? Não, nós mudamos para cá, exatamente. começamos a orar, e Uhum. tanta coisa começou a acontecer, abriu um céu na nossa casa, de repente converteu gente na nossa rua, e aí abriram um monte de célula, eles fizeram um baixo-assinado, o campo de futebol foi transformado numa praça linda que está Olha lá que até hoje. Olha Então, assim, só. nós chegamos, nos apropriamos, Mudou a e, assim, história mudou a da história. região. E o segundo testemunho que eu me lembrando aqui foi agora, eu mudei para um condomínio há uns 3 anos e meio, e assim, eu cheguei lá, eu na muita dificuldade, porque a casa não ficava pronta, e vazamento, aí nós falamos, nós vamos mudar e vamos terminar essa casa com a gente lá dentro. Porque Deus tem algo, Deus falou muito claro, não é só vocês morarem aqui, porque o lugar é muito gostoso. Tem uma obra que eu quero fazer aqui. Amém. Você sabe que desde Exatamente. que nós mudamos para lá tem um bosque de caminhada, 2 pessoas suicidaram nesse bosque. Nossa. Já em 3 anos e meio. Eu fiquei tão indignada que eu falei, gente, o bosque é na minha cara, assim, as árvores. Eu comecei a orar, falei para o Naor, não, aqui não vai acontecer isso Vocês mais. demarcaram território. Nós vamos Aham. encher esse lugar e o exatamente. Senhor vai visitar. Não Sim. tinha nenhuma célula. Nós abrimos uma célula dos meus filhos, depois abriu um na esquina, o outro. Nós abrimos uma célula, eu, Naor, com os nossos vizinhos, a gente está investindo em líderes. Hoje tem 10 células lá. Uau. Eu tenho um testemunho muito semelhante. É muito precioso quando você toma posse, né, dessa Exatamente, verdade. de território que era dominado pelas prévias. Quando nós iniciamos a Igreja Videira do Garavelo, não tinha asfalto, não tinha asfalto na rua, não tinha iluminação. O lugar onde que o prédio foi construído era uma boate antes. Morria gente lá facada toda Meu semana. Deus. Tinha sangue, muito sangue de criminoso Lugar de naquele trevas. lugar, porque me contaram. Misericórdia. Exatamente, o Dione, que foi nosso pastor, ele morava lá, ele contou, ele falou, você sabia que isso aí era uma boate, que morria gente toda semana a facada? E que Misericórdia. diz que a polícia conhecia o lugar. Tinha muitas pessoas, prostitutas e todo tipo de gente na porta da igreja. Tinha pessoas, as minhas líderes, não podiam ir sozinha. Elas batiam em vizinho para correr de pessoas que corriam atrás delas. Era tanto relatório negativo que tinha. E nós começamos a orar. Os irmãos que frequentavam a igreja, isso é um testemunho de multiplicação tremenda. Eles não tinham carro. Nós nem precisávamos de estacionamento. Não tinha estacionamento na porta. Não tinha essa grande iluminação que sai pelas GOs e pelas BR de Goiânia. Tinha nada disso. E eu falava, meu Deus, o senhor tem um campo aqui para trabalhar, manda trabalhador. Porque não tinha nada. Irmãs, eu comecei culto de crianças, eu não tinha parede. Fiquei muito tempo sem ter parede. Eu punha os irmãos como líder para ser limite com fita zebrada para as Uau. crianças não sair. Não Nunca abri conhecia mão. essa história. Você não conhece um terço. Então, não tinha nada, irmãs, não tinha nada. Eu fui com 186 células. Quando eu saí, era 346 células. Aleluia. 4.703 crianças. Aleluia. O que é o poder da multiplicação? Amém. Né? Em 9 anos, o Senhor triplicou tudo o que não tinha, mas tinha algo. Tinha líderes naquela região, tinha uma semeadura que tinha sido feita, e nós tínhamos uma palavra de Deus, que ali ia ser celeiro de pastores. Amém. E até hoje, né? É uma igreja que cresce, que multiplica, que levanta pastor e obreiro assim, como nunca antes, naquela região. Amém. Então, eu quero falar para vocês e para você. Existe um poder na multiplicação. E este é o tempo. Tempo de pedir, tempo de clamar e tempo de se apropriar desta palavra. Declara ela em fé e semeia, e você vai Amém. ver os frutos. Amém. Queria que vocês fizessem seus comentários finais e liberassem uma bênção para essas Amém. pessoas que estão Amém. conosco. Amém. Em Atos 2, 42 até o 46, vou resumir aqui, a Bíblia fala que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
E a gente sempre fala isso, né? Não, o Senhor acrescentava, acrescentava, mas o que vem antes a gente quase não fala. Que eu acho que é um É. princípio espiritual muito poderoso. A Bíblia diz que eles estavam juntos, É. perseveravam unânimes Isso. no templo e partindo pão de casa em casa. É. A palavra unânime no original é unidade. Nós falamos várias vezes, mas eu queria reforçar. Sim. Há poder na unidade. Foi quando eles estavam juntos, no mesmo coração, mesmo propósito, a mesma fé, com a mesma palavra, com a mesma promessa de multiplicação. O Senhor ia acrescentando. Então, se una a nós com esse coração de unidade, Amém. através da sua igreja local, da sua Amém. célula, Sim. porque o Senhor vai acrescentar cada dia os que vão ser salvos, em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Ali em Isaías 61:7 fala: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Na vossa terra possuireis o dobro e terei perpétua alegria. Eu quero declarar que nesses dias você terá perpétua alegria. Amém. O Senhor vai multiplicar todas as áreas da sua vida. Os frutos, o Senhor vai multiplicar a sua saúde, o Senhor vai multiplicar a sua família. Amém. Sabe que eu tenho orado esses dias por algumas mães que querem engravidar. E quero falar algo para você. Você tem um ventre fecundo Amém. e você nasceu para gerar a Amém. vida dentro de você. Amém. E você vai frutificar para a honra e glória do nome do Senhor e você terá perpétua alegria. Amém. Amém. Eu gostaria de finalizar aqui com este versículo maravilhoso de Ezequiel 36:37. né? Certo. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu, Aham. Senhor, os homens como um rebanho. Eu quero finalizar dizendo algo poderoso. Pedir não é fraqueza espiritual. Amém. Mas Amém. é dependência Amém. e alinhamento com o propósito de Deus. Amém. Nós estamos finalizando esse programa do Batom e Bate-Papo, Tempos de Multiplicação. E eu quero que você saiba que nós temos também no canal da pastora Márcia à disposição esse programa. Ele também acontece na Rádio Vinha, aos sábados às 10 horas, na quarta-feira às 20 horas e também no Instagram da pastora Márcia. Eu sei que você nos acompanha e eu te aguardo lá. Até a próxima edição do Batom e Bate-Papo.